Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Eu senti muita saudade de vir gravar aqui mais um episódio desse podcast maravilhoso intitulado Miojo e Depressão. O podcast feito por universitários tristes e com uma nutrição altamente questionável. Eu sou Francisca Fernanda, essa voz maravilhosa que conduzirá esse episódio junto com vocês. Muito bom dia, boa tarde e buenas noches. Buenas noches, porque noches me lembra o México, que me lembra o Chaves e que me lembra Acapulco. E Acapulco é sinônimo de férias. Férias que logo nós teremos. Mas antes disso, eu venho apresentar para vocês o 23º episódio da terceira temporada do Miojo e Depressão. O tema de hoje é um tema muito legal, com uma temática muito importante a nível nacional, a arte de driblar. O tema hoje é como driblar a seca. Para vocês entenderem o que eu estou tentando propor, vamos fazer uma situação hipotética. Digamos que eu e você, sim, você. Agora eu vou encostar aqui pertinho do microfone pra gente se conectar. Eu e você, tu e eu, vamos plantar alguns hectares de soja para abastecer a indústria e os nossos bolsos. Porém, nós estamos enfrentando a perspectiva de um longo período de estiagem. Isso mesmo, a gente já começa aí com esse pequeno probleminha. Antes de começar a ficar bilionário e ganhar muito dinheiro com a produção de soja, a gente vai enfrentar um problema de estiagem devido às alterações climáticas. E agora, o que fazer? Quais soluções nós podemos propor? Para nossa sorte, a ciência está do nosso lado e juntamente com a ciência a gente vai propor algumas soluções. Soluções que você já conhece dos nossos episódios anteriores, como alteração gênica, que pode ser usada para produzir os organismos geneticamente modificados. Isso mesmo, os OGMs que você já conhece, já sabe que é 100% seguro para os seres humanos. E é uma tecnologia muito usável, muito usada e é uma alternativa viável para esse nosso problema. Mas como de fato ela funciona e o que vamos alterar? Bom, com a nossa pergunta científica em mão, vamos às possibilidades. A gente sabe que as plantas fazem fotossíntese, mas vocês sabiam que as plantas podem fazer fotossíntese de maneiras diferentes? Algumas plantas fazem fotossíntese de maneiras diferentes de outras plantas. Plantas em ambientes com muita água, iluminação solar adequada, fazem um tipo de fotossíntese que a gente chama de fotossíntese C3. As plantas que têm pouca disponibilidade de água, têm uma incidência solar muito grande, fazem um tipo de fotossíntese que a gente chama de fotossíntese C4. A fotossíntese C3 e C4 são mecanismos utilizados para fazer a fixação de carbono na planta. Esse nome C4 vem da molécula com 4 carbonos dos primeiros produtos da fixação de carbono na planta. A fixação C4 ela é uma evolução recente da fixação C3. E esse recente que a gente fala aqui, pessoal, é entre muitas aspas. Por quê? Porque foi alguns milhares de anos aí de evolução até a gente chegar na fixação C4, que acontece geralmente em plantas de lugares mais áridos, como os cactos. O carbono, ele precisa ser fixado porque ele está presente em todas as formas de vida do planeta, então ele é essencial para a manutenção da vida, por isso ele é tão importante. Por isso, essa fixação do carbono tem que ocorrer da forma mais eficiente possível, como a gente quer que ocorra a fixação por C4, que vai garantir para a gente ali uma fotossíntese mais propícia para as nossas novas condições de plantação aí da nossa soja, que vai nos gerar alguns milhares de dólares.
Mas como é que a gente vai fazer essa mudança tão importante? Como a gente vai fazer com que a soja passe a fazer fotossíntese C4 ao invés de fazer a sua fotossíntese clássica C3? Como é que a gente vai fazer essa alteração? A gente vai usar a engenharia genética ao nosso lado. Ela tem algumas respostas. E dentre as respostas do métodos que a gente pode usar para fazer essa alteração, existe a biobalística. A biobalística, como o nome já sugere, consiste literalmente em atirar o gene para dentro da célula que a gente quer modificar. A gente vai metralhar o DNA daquela célula para ele incorporar o gene que a gente deseja e fazer a alteração gênica que a gente tanto precisa. Fotossíntese C4. E como é que ocorre esse processo? Um tubo de aceleração de gás vai bombardear o gene de interesse na minha cultura de célula e, é claro, algumas células vão morrer, algumas células vão viver, acontece, faz parte do processo. O importante são as células que vão viver. E essas células que vão viver vão ser usadas para cultivar outras células e fazer crescer a nossa planta, que vai dar origem às demais plantas, para poder plantar vários hectares de soja geneticamente modificada com a característica de ser resistente ao período de grande estiagem, ao período de grande exposição solar. Olha só que incrível, a gente acabou de mudar o mundo. E para mais dicas de como dominar o mundo usando a ciência, basta seguir nossas redes e continuar acompanhando o podcast Miojo e Depressão, que eu sei que você ama. Informação científica de qualidade de forma didática. E com essa voz maravilhosa que vocês já amam de coração. Eu só desejo agora, nesse final de ano, fim de semestre, só para constar, que vocês tenham boas festas. Então é Natal. E o que você fez? O importante não é o que você fez, é o que você vai fazer. Eu vou dormir as minhas férias inteiras, porque eu não aguento mais ficar acordada. Muito obrigada, amo vocês. Acompanhe o nosso podcast também no nosso site. Coloquem lá suas sugestões, seus recadinhos, o que vocês querem que a gente fale por aqui. E se você quiser que a gente mande um beijo, é só contribuir no nosso Apoie-se. O beijo de hoje vai para quem? Para Kátia. Kátia, você é maravilhosa. Continue apoiando a gente, porque a gente adora fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Até o próximo episódio. Até mais!